Paz do Senhor com os irmãos. Amém. Louvo ao nome do Senhor pelo privilégio que tenho nesta noite de compartilhar a palavra do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Nós só estamos aqui por causa da graça do Senhor, né, irmãos? Não temos capacidade, não podemos, mas aquele que pode todas as coisas está conosco. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 16 até o 20, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20, 16º versículo até o 20º. Amém? Podemos? Está aí na tela, quem tem um pouquinho de dificuldade de achar, pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar, glorificando ao único que é digno de honra, de glória e de louvor. Queridos irmãos, falar de missões é sempre uma alegria, mas ao mesmo tempo é sempre muita responsabilidade. Porque o cristianismo não nos chama ao conforto, ao contrário do que muitos têm pregado por aí: venha para parar de sofrer, venha para ser curado, venha para arrumar emprego, venha para arrumar casamento. Tantas coisas falam com relação ao Evangelho que tem a ver. Deus abre portas, Deus abençoa, cura. O Senhor direciona alguém para um bom casamento, direciona. Mas o cerne do Evangelho, a questão primordial do Evangelho não é essa. Aleluia. A prioridade do Evangelho é te chamar para o desconforto, é te chamar para te tirar da zona de conforto. Jesus não chamou ninguém para ficar parado. Aleluia. Jesus nos chamou para sermos inconformados. Inclusive o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 12, não devemos sermos conformados, mas devemos sermos inconformados. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre a grande comissão, porque nós fomos comissionados. Agora, comissionados para quê? Vamos procurar entender um pouquinho essa noite para que fomos comissionados pelo Senhor. Mas antes de entrar na grande comissão, a título de introdução, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a abrangência que tem o termo missões. Porque, por incrível que pareça, nos últimos, vamos dizer assim, nas últimas décadas, a cada dia que passa, fala-se menos sobre missões. E aquele assunto que não se fala, não se conhece, não se entende. Não é muito difícil você chegar para um irmão e perguntar para ele o que ele entende sobre missões, e ele tem dificuldade de explicar. Por quê? Porque é pouco falado, ou quando falamos de maneira superficial. Então, irmãos, eu quero te dizer o seguinte: você vai sair daqui esta noite, querendo ou não,
você vai sair daqui um missionário. Ou uma missionária. Porque o termo missões, ele não é um termo, vou dizer assim, que origina-se com a igreja, ou um termo direcionado para a igreja, ou um termo direcionado no primeiro momento para o crente. Não, nós recebemos por herança esse termo. Todo ser vivo é um missionário, por incrível que pareça. O termo missões, ele surgiu no céu, muito antes da fundação do mundo, muito antes do ser humano ser criado. Veja lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 8, apenas a parte B, diz assim, ó: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Houve uma reunião no céu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então vou conjecturar aqui. Conjectura não é heresia, fiquem tranquilos, mas deixa eu pensar aqui numa possibilidade. No momento em que o Senhor fez essa reunião, estavam lá todos os seres espirituais, possivelmente alguém, vamos dizer, Lúcifer, pediu a palavra: Senhor, onde é que vai morar esse ser que o Senhor, que nós vamos criar aqui, que nós estamos concordando que o Senhor crie? Aí o Senhor falou: vai morar na terra. Ok, ele vai morar na terra. Então, quando o Senhor criou todas as coisas, quando o Senhor criou, planejou o homem, vamos dizer assim, ele vai morar na terra. Então o Senhor, que vê lá na frente, que tem onisciência, já tinha um plano para que, se este homem caísse, ele fosse resgatado. Os irmãos estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Então o termo missões nasceu no céu. Por quê? Se o homem cair, eu terei a missão, eu elaborarei um plano de resgatá-lo. E para isso, o que ele faria? Ele enviaria o seu filho. Aí, nós vamos também entender o alcance de missões. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, dos versículos 21 e 22. Gênesis 1, versículos 21 e 22. Veja que interessante, que o termo missões, ele abrange toda a criação. Olha aqui, o versículo 22. Versículo 21. Somente o 22 mesmo. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então nós estamos entendendo que todo ser vivo, ele tem uma missão. Se ele tem uma missão, ele é o quê? Ele é um missionário. Então, se você quiser ser um missionário, você é. Se você não quiser, você é também. Vejam lá o versículo 22, o que diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí aqui tem uma diferenciação entre o homem e o restante da criação. Qual é a diferença? Porque o homem foi criado para dominar sobre as obras das mãos de Deus. No entanto, entra uma responsabilidade em nossas vidas. Por quê? Porque todo ser humano que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ele está no mesmo nível de toda a criação. Ele não é um filho de Deus, ele é criatura de Deus. Aí nós, que aceitamos a Jesus como Salvador, já estamos inscritos no livro da vida, somos chamados filhos de Deus. Nós temos a responsabilidade de chamar aqueles que ainda estão no mesmo nível da criação para se tornarem tanto filhos como você, como eu, como cada um de nós. E aí é que entra a nossa missão. Não é verdade? Porque lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, dos versículos 11 ao 13, diz assim, ó: veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para que o maior número de pessoas possíveis pudessem gozar do privilégio que eu e você temos, nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos cumprir a grande comissão. E para isso, o Senhor Jesus, quando veio à terra, Ele nos comissionou desta grande missão. E aí entra, então, em voga o termo, a grande comissão. Então nós lemos Mateus, do capítulo 28, dos versículos 18 a 20, e também temos Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 18, que diz: finalmente apareceu aos 11, quem apareceu? Jesus. Estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E as outras duas passagens, não vou ler por causa do tempo, é Lucas 24, do 48 ao 53, e João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, dos versículos 21 ao 22, e Atos, que é o texto áureo de missões, Atos 1, 8. Então, queridos, nós vamos entender que Jesus ele enfatizou a grande comissão nos 4 evangelhos, e ele, vamos dizer assim, ele novamente ele repete esta grande comissão em Atos dos Apóstolos, para nós entendermos que para executarmos a grande comissão, não é necessário apenas, a grande comissão não é apenas para aquele que passa por um seminário teológico, por uma instituição de treinamento. É bom se a pessoa puder fazer isso, mas missionário é todo aquele que recebeu a Cristo como Salvador. Agora eu já saí da esfera da criação, já saí da esfera da humanidade, e agora estou entre nós, estou entre a nossa família, a família dos filhos de Deus. Nós temos paz no coração. É interessante que o termo paz, quando a gente lê na Bíblia o termo paz, ele não se refere a uma ausência de guerra, mas muito pelo contrário. Paz é você ter paz no meio da guerra. Mas quem é que é capaz de ter paz no meio da guerra? Só os filhos de Deus. Amém. Você nunca vai achar uma pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus que consiga ter paz no meio da guerra, que consiga descansar o seu coração no meio da escassez, que consiga ver uma luz no fim do túnel, que consiga ver uma vitória do outro lado da barreira. Essas coisas, quem coloca essas coisas na nossa mente, no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. É lindo isso, né? Mas é aqueles que estão desesperados lá fora, esperando que nós preguemos para eles. Então, queridos, o Evangelho não nos chama ao conforto. O Evangelho nos chama ao desconforto. O Evangelho nos faz refletir o quanto nós estamos devendo, o quanto somos devedores, o quanto ainda falta para fazer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor instituiu a igreja exatamente para cumprir com a grande comissão. Porque as instituições seculares, elas não vão fazer missões. A ONU não vai fazer missões, a prefeitura não vai fazer missões, o Estado não vai fazer missões. Não há uma instituição secular que possa fazer
executar a grande comissão. Quem tem que executar a grande comissão sou eu, é você, somos nós, de mãos dadas, orando uns pelos outros, contribuindo para missões, indo para o campo missionário. Somos nós que temos que fazer isso. Este comissionamento do Senhor Jesus foi dado à igreja, da qual Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a responsabilidade é nossa. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 35, apenas a parte B, diz: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava aqui falando para um grupo de camponeses, e ele estava usando exatamente, essa era uma forma didática do Senhor Jesus, de usar as coisas que as pessoas trabalhavam para que elas pudessem entender a profundidade do que ele estava dizendo. Não é necessário ser agricultor para entender que há um tempo certo para a colheita de qualquer coisa que se planta. Então Jesus estava falando aqui exatamente isso. Olhar para os campos, estão brancos para a ceifa. O que Jesus está falando? A urgência da obra missionária é agora. Nós não podemos atrasar, nós não podemos perder tempo. Nós somos responsáveis pela nossa geração. A geração que passou não vai ser responsável por esta geração. Se houver ainda uma próxima, ela não será responsável por esta geração. Nós somos responsáveis por esta geração. Os dias que estamos vivendo, nós somos responsáveis pelos dias que estamos vivendo. Nós não fomos chamados para, eu já disse aqui, para ficarmos deitados numa rede, irmãos. Eu fico às vezes pensando uma coisa: nós aceitamos a Jesus, nos santificamos, e no momento que a gente se santifica, o mais correto era: aceitou Jesus, se santificou, aceitou Jesus, se santificou. Esse era o mais correto. Para quê? Para não corrermos risco, porque a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Então eu posso cair, nós podemos cair. Não era mais correto, não é mais lógico, humanamente falando? Aceitei a Jesus, o Senhor tinha que aproveitar que eu aceitei a Jesus, li um pouco da palavra, me santifiquei, vamos embora. Mas por que o Senhor nos mantém aqui na terra ainda? 30 anos, 40, 60, 70, lendo, pregando, vindo à igreja para pregarmos o Evangelho. Quem tem que pregar o Evangelho para o homem é o ser humano. Quem tem que pregar o Evangelho é a igreja, não são anjos. Como eu já falei, as instituições seculares jamais irão cumprir esse papel, porque essa responsabilidade foi dada à igreja. Bendito seja Deus. Voltando lá para o texto de segundo escreveu São Mateus, nós vamos ver algumas lições. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Algumas lições que esse texto traz para nós. Por exemplo, a primeira lição: a competência daquele que nos chamou. Uma coisa que nós precisamos entender é que não foi um profeta que nos chamou, não foi um grande filósofo, um grande escritor, um grande historiador, não. Quem nos chamou foi nada mais nem nada menos do que o Filho de Deus, o dono da igreja, o cabeça da igreja, aquele que tem todo o poder. Então, queridos, tem uma frase muito interessante que diz que quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda. Ou seja, é a obra do Espírito Santo completa. Chamando, capacitando, suprindo, enviando e respaldando. Não falta nada. Não tenha medo de fazer a obra missionária. Não se preocupe, porque o Senhor que te chamou, Ele sabe que das necessidades que você tem, das dificuldades que nós temos, e na medida certa Ele vai nos capacitar e a obra do Senhor vai acontecer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, nós não estamos diante de uma sugestão, nós estamos diante de uma ordem. E de pregar, e de ensinar, e de falar a todas as nações. O verbo está no imperativo, e por isso não devemos questionar. Quando nós encontramos uma ordem divina, ela não deve ser questionada, simplesmente deve ser obedecida.
No versículo 19, lá no capítulo 28, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. No original aí, no grego, só tem um verbo, tem apenas um verbo no imperativo. Os outros verbos estão no gerúndio. Então veja como fica este versículo no original. Fica assim, ó. No grego está: indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar. O que significa isso? Que no nosso dia a dia, na dinâmica do dia a dia de nossas vidas, nós vamos fazer missões. O pastor sempre fala aqui sobre um missionário, uma igreja missional, né, pastor? Uma igreja missional. Ou seja, se você vai à escola, você está pregando o Evangelho. Se você vai ao açougue, você prega o Evangelho. Se você volta para casa, você prega o Evangelho. O seu comportamento, os seus vizinhos estão vendo o seu comportamento, o seu testemunho, você está pregando o Evangelho. É isto que significa o fato de, no original aqui, todos os só ter o verbo no imperativo, e todos os outros estão no gerúndio: indo fazendo, indo batizando, indo ensinando, ensinando-os a guardar. Muito interessante esse verbo aqui também. Por quê? Porque não é ensinar de qualquer maneira, não é pregar superficialmente, mas é ensinar as pessoas a guardar aquilo que você está ensinando. É diferente. Não é falar de maneira superficial, mas é falar de maneira convincente, falar de maneira persuasiva, para que a pessoa entenda que é necessário guardar aquelas informações, aquelas boas novas no coração. É diferente de você falar. Eu acho interessante, porque às vezes a gente passa assim, dá um folheto, Jesus te ama, e a gente pensa que aquilo não tem efeito. Tem efeito, mas se nós pudermos ter um tempo de qualidade com aquela pessoa, sentar, conversar, trocar uma ideia, irmãos, nós não temos muitas das vezes noção do poder que há na palavra de Deus. Consta que nos anos 60, um homem estava em cima da passarela do trem em Deodoro, não sei se eu já contei isso aqui, querendo suicidar-se, queria tirar a vida dele. Mas aí vem um irmão de lá cantando com um radinho. Você lembra da época que as pessoas andavam com o rádio no ombro, ouvindo música e etc? Aí vem um irmão de lá cantando com o radinho no ombro, e de repente, quando vai passando por aquele homem, tinha um pastor pregando. Ele estava ouvindo uma mensagem, e o pastor falou: olha, você que está em cima desta ponte, querendo tirar a sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. Não faça isso. Você ainda será uma pessoa muito usada por Deus neste mundo, nesta terra. O homem, quando ouviu aquilo, saiu andando atrás do homem, pregando o Evangelho com o rádio, né, ouvindo aquela voz, e chegou lá na frente, cercou o homem. O que está acontecendo aí? Você está jogando piada para mim? Ele falou: mas por quê? Não, porque eu ia tirar minha vida agora, eu estava esperando o trem passar aqui, eu ia me jogar na frente do trem. E ele falou: mas por que você não fez? Porque o rádio que você passou aqui, eu não sei se era você, se era o pastor que está falando aí no rádio, começou a falar comigo, e aquela vida foi salva e se tornou um grande homem de Deus na cidade de Nilópolis. Irmãos, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Como Deus vai fazer para salvar a vida de alguém? Não sei, não sei. Deus é poderoso para falar através de um rádio, para falar através de um folheto. Eu já contei aqui do testemunho do Marcos Nascimento, não sei se alguém conhece. Um folheto fez com que ele retornasse para os caminhos do Senhor. Ele achou um folheto todo esmigalhado no bolso do paletó dele, e depois de passar muitas vezes pela lavanderia, quando ele abriu aquele folheto, ele indo para os Estados Unidos, desesperado, já não tinha mais esperança, estava infeliz. Ele era baterista do grupo Paralamas de Sucesso, mas ele, quando abriu aquele folheto todo esmigalhado, só tinha uma frase lá, escrita assim, ó: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então o folheto que você distribui tem poder. Deus pode trabalhar naquele folheto.
né? Uma música que você bota às vezes na sua casa tem poder, ela chega lá no lar de alguém que está desesperado. Uma dica que você dá, uma mensagem que você manda no WhatsApp. Hoje a gente pode evangelizar o mundo inteiro. Eu brinco às vezes com o pessoal lá do Camboja, porque eu estou escrevendo em Khmer. Eu não sei escrever uma letra em Khmer, é muito difícil. Só que eu coloco lá um tradutor, mexo lá numa setinha, e eu escrevo em português e sai lá para a pessoa em Khmer. Se eu quiser escrever em português aqui e sair lá em inglês, chinês, mandarim, seja lá o que for, olha a possibilidade que temos. Então, queridos, hoje até pelo celular se evangeliza. Aí eu brinco com eles assim, eu falo, já aprendi a falar Khmer, já aprendi até a escrever, e eles riem para mim. Mas a possibilidade, a tecnologia, ela tem algumas coisas negativas, mas ela tem muito mais coisas positivas do que negativas. Ela nos dá a possibilidade de evangelizarmos para o mundo inteiro em todos os idiomas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus mandou fazer, queridos, discípulos e não membros. Se até hoje você se considerava um membro dessa igreja, você pensava errado. A partir de hoje você deve se considerar um discípulo. Porque a diferença entre um membro e um discípulo é muito grande, é estupenda. Escute só. O membro, ele espera pães e peixes, mas o discípulo, ele pesca. Aleluia. O membro apoia o seu pastor, o discípulo ajuda. O membro espera uma visita, o discípulo é o visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar o maior número de pessoas possíveis para o céu. Imagina você chegar lá no céu, você vê o João, a Maria, o José, que você vai ver. Imagina você chegar lá, a pessoa te abraçar. Olha, se lembra de uma pessoa que você deu um folheto lá na passarela? Não me lembro não, mas era eu. Aí você abraçar lá no céu, que privilégio. Então, queridos, o discípulo, ele quer ir para o céu, mas quer levar o maior número de pessoas possível. O membro soma, o discípulo soma e multiplica. O membro é membro de panelinha, o discípulo se relaciona com todos, inclusive com os que são de fora. Aqui dentro não pode ter panelinha. Panelinha é coisa lá para o mundo. Aqui dentro nós nos relacionamos com todos de igual modo, mas principalmente com os que são de fora. Tem que ter sabedoria? Tem. Não devo me assentar na roda dos escarnecedores, nem me deter no caminho dos pecadores, verdade? Mas aí nós vamos ter o equilíbrio, para poder termos acesso àquele que ainda não entendeu o amor de Deus, o Evangelho. E o Evangelho está conosco, está em nosso coração, e nós devemos pregar. O segundo aspecto da grande comissão, nós vamos entender o alcance da grande comissão, né? Então, o termo nação no grego é etnia. Portanto, o alcance da grande comissão vai muito além de alcançar um país ou uma nação. Por quê? O que é etnia? Etnia são várias nações dentro da nação. Então eu já presenciei situações, e não deixa de ser algo bom, no exterior, uma igreja brasileira, ou seja, africana, seja qual for, é muito feliz porque tem uma igreja em Portugal, porque tem uma igreja na França, porque tem uma igreja em Moçambique, e ele se sente como se ele já entrou numa nação, só que dentro daquela nação existem várias etnias para ele avançar. Então o alcance missionário, ele vai muito além do que você chegar numa nação. Você vai ter que alcançar o maior número de etnias possíveis dentro daquela nação. E isto não é uma tarefa fácil, isto é uma tarefa complicada. Porque para isso, a pessoa vai ter que se preparar no idioma, a pessoa vai ter que se preparar na cultura, a pessoa vai ter que se preparar na história daquele país, a pessoa vai ter que se preparar nas condições climáticas daquele país. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar de uma família que eu apresentei aqui, que eu conheci no Camboja. Eles estão no Brasil. Eles vieram em férias depois de 6 anos sem conseguir
com todas essas dificuldades econômicas que o mundo está vivendo, eles conseguiram agora, no mês passado, virem ao Brasil, devem estar voltando para o Camboja agora esse mês. Então a primeira coisa que chegou aqui, todo mundo, os 4, eles vieram 4, ficou faltando uma filha, porque ela está na Jocum, lá no Paraná. Os 4 ficaram doentes, porque lá no Camboja não tem frio, lá só tem calor. É muito calor, um tempo muito seco. Era engraçado que eu colocava uma calça jeans, eu lavava a calça jeans todo dia que eu acabava de tomar banho, a calça que eu trabalhava eu lavava. De noite eu colocava no varal, daqui a 2 horas, 2 horas e meia, não tinha máquina de lavar, lavava na mão. Torcia, botava lá, 2 horas, 2 horas e meia, ela estava seca. É muito seco e venta muito. Então quando eles chegaram aqui, o organismo deles estranharam logo. Então veja a dificuldade, quando você chega, eu quando cheguei no Camboja, eu passei uma semana doente, resfriado, não tinha tempo de ficar doente, mas fiquei resfriado e com um problema na vista muito sério, porque eu trabalhava de 7 da manhã às 10h30, 10h30, 11 horas da noite, então não tinha nem tempo, mas eu estava resfriado. O que é isso? É a pessoa chegar no país e o seu organismo se adaptar à situação climática daquele país. Já começa essa dificuldade. Depois a alimentação, muito diferente. Depois a cultura, depois a língua. Então, fazer missões exige uma preparação. Agora, não tenha dúvida de que se Deus te mandar, seja para a China, seja para a Coreia do Norte, Ele vai te garantir a vitória. O seu ministério vai ter sucesso, não tenha dúvida disso. Aleluia, bendito seja Deus. Eu conheço histórias de pessoas, me lembro de uma irmã, que o Senhor deu um sonho para ela, dizendo, você vai para o Japão. Aí ela, meu Deus, mas isso é coisa da minha cabeça, porque eu não tenho condições financeiras, eu não tenho roupa, eu não conheço a língua, eu não conheço nada. Aí amanheceu o dia, ela não deu muita confiança ao sonho não. Daqui a pouco o telefone toca, a irmã dela que mora em Portugal falou, minha irmã, eu estou mandando 4 malas de roupa para você aí, porque eu fiz uma limpeza aqui no meu guarda-roupa, e eu estou mandando 4 malas de roupa para você. Aí ela, que negócio é esse? A roupa já está chegando, roupa, calçado, tudo que os irmãos imaginarem. Daqui a pouco, um outro irmão dela que morava num outro país, todos servos de Deus, fala, estou depositando um X na sua conta. Daqui a pouco o pastor chama e fala, olha, Deus me revelou que você vai para o Japão. Meu irmão, não tem jeito, não tem para onde correr. Você entrou numa via de mão única, não tem volta. Aleluia! Você é um missionário. Você é uma missionária. Não tem para onde fugir. Você deve fazer a obra do Senhor. Se você vai fazer em Jerusalém, ou em toda a Judéia, em Samaria, ou até os confins da terra, isso eu não sei. O seu chamado é o Senhor que vai te revelar. Mas o certo é que nós somos missionários. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto aspecto da grande comissão fala sobre as implicações da grande comissão. A primeira implicação é a do batismo. O que significa o batismo? O batismo significa a integração da pessoa, do crente, ao corpo de Cristo. Então, depois de evangelizar, depois de instruir, depois de ensinar, a pessoa se converte, então ela precisa ser batizada. Todo membro precisa de um corpo, não é verdade? Imagina se entra uma pessoa aqui agora, faltando um membro, faltando uma orelha, nos assusta? Faltando uma perna com uma muleta? Não nos assusta, a gente fica ressentido, penalizado, mas não nos assusta. Agora imagina, no meio do culto entra uma perna ali, sozinha. Aí assusta. O que significa isso? Um membro fora do corpo só serve para assustar e aterrorizar. Todos nós precisamos estarmos no corpo. Essa história de ter crente em casa, crente fora de igreja, desigrejado, é um movimento que aumenta todos os dias. Isso é uma estratégia de Satanás, para que a pessoa esteja fora da comunhão, esteja não ouvindo a palavra, esteja fora do comando de uma liderança, de um pastor, de um ministério. Então, queridos, todo crente precisa de um corpo, todo membro precisa de um corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem também a implicação
do ensino, né? Ou seja, nós devemos pregar, mas devemos ensinar também. O texto fala de maneira muito clara disso, ensinando o que Jesus ordenou. Não podemos ensinar o que agrada, muito menos o que eu quero ensinar. O que tem acontecido muito em nossos dias é isso, queridos. Tem pessoas se poupando de palavras. Por quê? Não, se eu falar determinada coisa, as pessoas vão se entristecer, vão embora. Se eu falar determinada coisa, a igreja vai ficar meio ressentida. É lógico que nós não vamos estar aqui com a intenção de ferir ninguém, mas aquilo que o texto está falando e aquilo que Deus está mandando falar, nós temos que entregar à igreja. Porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem ama e açoita a quem tem por filho. Açoitar ali no grego não é fazer carinho, não. Cajado no lombo. Não fiquem tristes comigo, mas a verdade é essa. Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai nos repreender, não para nos magoar, não para nos entristecer, mas para nos fazer entender o quanto precisamos melhorar. O pai que não repreende o filho, ele está jogando o filho no abismo. Imagina se um pai perfeito, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, vai nos deixar aos léus, vai nos deixar caminhar passos largos para o inferno. Não, de jeito nenhum. Ele vai puxar nossa orelha. Basta ver o que Deus faz com Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. E tem 4.000 e alguns séculos, 4 milênios e alguns séculos, aliás, 5 milênios e alguns séculos que ele está sofrendo. Por quê? Por desobediência. A vida de Israel era para ser muito diferente. Por que sofre? Porque desobedece. Todo filho desobediente sofre. Lembram-se do filho pródigo? Estava lá o irmão em casa desfrutando de todas as benesses do pai, mas o filho pródigo estava passando fome, querendo comer comida de animal. Por que aquilo? Por causa da desobediência. Então, nós precisamos ensinar não aquilo que nos agrada, não aquilo que queremos ensinar, nem aquilo que agrada. Nós precisamos ensinar o que a palavra de Deus nos determina que ensinemos. Agora, quais são os motivos que temos para cumprirmos a grande comissão? Quais são os motivos? São inúmeros, mas eu anotei alguns aqui para nós refletirmos. Primeiro, porque nós estamos cumprindo aquilo que é o poder de Deus na nossa chamada, aquilo que o Senhor nos ordenou que façamos. Em segundo lugar, a capacidade que Ele nos dá, como eu já disse, Ele capacita, Ele chama, Ele envia, Ele supre, Ele respalda. Em terceiro lugar, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está à nossa disposição. O poder de Deus. Imagina você impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada. Imagina você impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa reviver. É até bom abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, queridos: a ressurreição, o único ser que ressuscitou foi Jesus. Todos os outros reviveram. Qual é a diferença de ressuscitar e reviver? Quem revive morre outra vez. Quem ressuscita não morre nunca mais. O termo ressuscitar, a pessoa ressuscita para a vida eterna. Por isso é que Jesus é chamado o primogênito da ressurreição. Não, primícia, né, pastor? Me lembra o termo? A primícia da ressurreição. O primogênito, ele é o filho primogênito. Jesus, ele é o filho primogênito e ele é a primícia da ressurreição. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar de ressurreição, somente Jesus ressuscitou. Né? Lázaro reviveu, morreu novamente. Aquele homem que reviveu quando tocou nos ossos de Eliseu, morreu novamente. Todos os que reviveram até hoje morreram novamente, mas Jesus ressuscitou para a vida eterna. Agora, naquele grande dia, Ele vai nos ressuscitar. Aleluia. E aí, nunca mais provaremos a morte, nunca mais teremos lágrimas, nunca mais teremos dores, nunca mais teremos enfermidades. Aleluia. Seremos tanto atemporais como é o nosso Deus. Glória a Jesus. Também temos a presença de Jesus em nossa vida. No versículo 20, para finalizar, diz assim, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do tempo, até a consumação dos séculos. Ou seja, queridos,
Quando Jesus nos manda, Ele nos manda sozinhos. Ele está conosco, né? Ele estará conosco em todos os momentos de nossa vida. No versículo 19, diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Essa é a ordem dada. Agora, quem está dando esta ordem? A maior autoridade do universo. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que fez tudo do nada. Do nada Ele criou tudo. Agora, a nossa oração deve ser para que a grande comissão não se torne em nossa vida uma grande omissão. Porque o Senhor vai cobrar de nós, naquele grande dia, o que você fez durante o tempo que você viveu. Quantas pessoas passaram pela sua vida, para quantas pessoas você pregou o Evangelho. E guarde uma coisa, queridos, para terminar: nós não fomos chamados para ganhar almas. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus. Se a pessoa vai se converter ou não, só Deus sabe. É lindo, né? Eu já tive por graça e misericórdia do Senhor, eu já tive esse privilégio de pregar o Evangelho e a pessoa aceitar Jesus. Poucas vezes, mas já tive. Mas depois que eu aprendi isso, eu achei muito interessante. Com um mestre, um missiólogo americano, eu achei interessante porque saiu um peso das minhas costas. Porque eu pregava, a minha vontade era de ficar falando até aquela pessoa aceitar Jesus. Eu voltava lá, eu insistia. Isso não é bom. E por que isso não acontece da maneira que nós pensamos? Porque, mais uma vez, não fomos chamados para ganhar almas. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Mas imagina se isso estivesse no nosso controle. Se fosse nossa atribuição, íamos andar com um caderninho, né? Aí eu preguei para Maria aceitou uma, o João aceitou 2, já tem 320, já tem 430, não é verdade? Então a glória não é nossa, a glória é do Espírito Santo. Quem convence é Ele. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Você apenas prega, você apenas ensina. E quem convence é o Espírito Santo, e a obra é feita pelo Senhor, porque a glória é dele, a glória é para Ele, e é tudo para Ele. E que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.